Companheiros, sem mais delongas, chama aqui para fazer uma fala nosso presidente nacional do PT, Edinho Silva. Muito boa noite às companheiras, aos companheiros. Saudando o nosso presidente estadual Kiko, nosso deputado federal, eu quero saudar todas as nossas lideranças, todos os nossos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, dos partidos aliados, saudar os nossos parlamentares que estão aqui, saudar o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, agradecer muito a presença dele aqui, saudar o nosso ministro Fernando Haddad, em nome dele saudar todos os demais ministros, lideranças que estão aqui e, claro, o Fernando é o objetivo da nossa vinda aqui nos sindicatos metalúrgicos, por conta da missão que ele vai assumir na construção do nosso projeto daqui para frente. Mas, claro, agradecer muito, eu penso que a minha fala é a fala do Kiko, agradecer muito a presença do presidente Lula nesse nosso ato, nesse nosso diálogo. Claro, para nós é uma noite muito importante, nós estamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aqui é o berço de todo esse projeto que nós estamos debatendo hoje. Aqui é o berço de todo esse projeto que nós estamos construindo no Brasil, porque aqui tem início a trajetória do presidente Lula, o maior líder político do mundo democrático hoje no mundo, A maior referência hoje no mundo, a voz mais ouvida hoje no mundo é a voz do presidente Lula. Então nós estamos aqui no lugar que deu origem a essa trajetória. Nós estamos aqui no berço do Partido dos Trabalhadores nesta noite, tem muita simbologia. Tem muita simbologia. E eu quero agradecer muito a presença de cada companheiro que está aqui. Para que eu não me alongue, porque a fala mais importante, ou as falas mais importantes são as falas que virão depois de mim, eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento crucial de rumos no mundo, como eu disse agora há pouco. Um momento de avanço do pensamento autoritário, um momento de avanço da ultradireita e, infelizmente, um momento de avanço do fascismo. Nós estamos vivendo um momento onde a violência prevalece, as guerras se espalham, as agressões se espalham. Portanto, um momento de definição dos rumos do mundo. E também um momento de definição dos rumos do Brasil. Para onde o Brasil vai? Se nós vamos continuar reorganizando as políticas públicas do nosso país, para que o Brasil seja um país justo, igualitário, de igualdade de oportunidades, se nós vamos debater o futuro do Brasil como um país de legado para as futuras gerações, ou se nós vamos submeter o Brasil aos interesses internacionais, à negação da soberania, e nós vamos submeter o Brasil a um projeto onde nós vamos privilegiar aqueles que já são privilegiados, aumentando a desigualdade social. O Brasil terá que escolher qual país que nós vamos construir. O Brasil terá que escolher entre o caminho da paz e do diálogo ou o caminho do autoritarismo e da violência. O caminho da soberania nacional ou o caminho da submissão aos interesses internacionais. Mas é impossível nós mudarmos o Brasil se nós não mudarmos São Paulo.
É necessário nós debatermos o papel do Estado de São Paulo. Qual o papel que o Estado de São Paulo vai cumprir na construção desse Brasil dos nossos sonhos? E para cumprir esse papel, nós queremos apresentar ao povo de São Paulo, e me permitam aqui, com todo o respeito, a todos os ministros do governo do presidente Lula, a todas as ministras que têm ajudado ele a reconstruir o Brasil, a pôr de pé um projeto nacional, mas nós estamos apresentando ao povo de São Paulo o ministro mais exitoso do governo do presidente Lula, que é o ministro Fernando Haddad. Nós estamos apresentando para fazer esse debate de Estado, portanto, um quadro preparado, um professor, um educador, mas também que se mostrou um líder capaz de fazer as mudanças que a economia brasileira tanto precisava, que foi capaz de entender o projeto defendido pelo presidente Lula e traduzir esse projeto nas mudanças que a nossa economia tanto precisava. Nós queremos apresentar ao Estado de São Paulo, portanto, um quadro de primeira grandeza do nosso partido para que a gente não só debata os rumos do Estado de São Paulo, mas para que a gente possa convencer o povo do Estado de São Paulo que nós queremos um Estado de São Paulo que seja desenvolvido, um Estado de São Paulo que recupere a nossa capacidade de desenvolvimento, de crescimento econômico, que recupere a nossa saúde, a nossa educação, que tenha um projeto de verdade de segurança pública, mas um Estado de São Paulo que seja o Estado mais rico do Brasil, mas também um Estado mais justo. Nós estamos aqui hoje para apresentar ao povo paulista o nosso ministro e a nossa liderança, Fernando Haddad, para que a gente possa governar São Paulo em sintonia com o projeto de Brasil que o presidente Lula tanto defende. Muito obrigado. É isso aí, Edinho. Galera, eu só vou consertar aqui uma injustiça, anunciar aqui o nosso companheiro, presidente aqui do sindicato, Moisés, grande companheiro, e agradecer aqui pela organização desse ato. Chamar aqui agora nosso ex-governador e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para falar para a gente. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Caro presidente Lula, nosso pré-candidato Fernando Haddad, nossos presidentes, o Edinho e o nosso presidente estadual, ministro Luiz Marinho, ministros aqui presentes, nosso Moisés, futuro deputado, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas é da alegria de estarmos juntos. Hoje é 19 de março, dia de São José. E escrevam aí, o Haddad vai ganhar essa eleição. E conte conosco, Haddad. Conte conosco para a gente percorrer a geografia de São Paulo, desde o litoral Caio França até as barrancas lá do Rio Paraná, desde o Rio Grande até o Rio Paranapiacaba, ouvindo o povo, as críticas, sugestões, propostas, e o Haddad vai apresentar a melhor plataforma, o melhor programa para a gente sair dessa inércia hoje de São Paulo para um grande projeto de desenvolvimento humanista, com alma, com sentimento, em benefício da nossa população. Estamos felizes, presidente Lula, porque essa pré-candidatura é lançada na sua casa, nessa que é a casa dos trabalhadores. São Paulo tem tamanho de país, e a grandeza de São Paulo veio dos trabalhadores. Gente que veio lá de longe, do outro lado do mundo, imigrantes como a família do Haddad, os que vieram lá do norte, como a família do presidente Lula, e com seu suor construíram esse grande Estado. E numa região como o ABC, que deu o maior líder dos trabalhadores e político, que é o presidente Lula. Aqui a democracia se fortaleceu, Eduardo. Aqui foi a luta contra a ditadura e a retomada do voto e da democracia.
Nós estamos muito felizes. Conte conosco, Haddad, nessa jornada cívica. Poucas pessoas estão tão preparadas. Um professor, grande ministro da Educação, como Camilo Santana, prefeito de uma das maiores cidades do mundo, que é essa metrópole como São Paulo, ministro da Fazenda, que fez a sonhada reforma tributária, que vai impulsionar a nossa economia, mas, especialmente, uma pessoa vocacionada para servir o nosso Estado de São Paulo como um grande governador. Vamos juntos, a caravela vai partir, as velas estão pandas de sonho, aladas de esperança. Vamos, Haddad! É isso aí. Esse é o tipo de discurso que nos estimula e nos inspira. Então, bora, Haddad, fala com o povo. Fernando Haddad, nosso próximo governador de São Paulo. Eu vou tomar a liberdade de citar os presentes, que eu acho importante dizer que, além da prestigiosa presença do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, nós estamos aqui com o Luiz Marinho, Camilo Santana, Paulo Teixeira, Guilherme Boulos, que são ministros do presidente Lula, Adriano Massuda, que é o secretário executivo que representa aqui o nosso Padilha, ministro da Saúde, cumprimentar a direção nacional do PT, professora Bebel, a Juvândia, Nádia Campeão pelo PCdoB, Caio França pelo PSB, o Beto Trícoli pelo presidente estadual do PV, do PV ainda a Regina Gonçalves, cumprimentar o Rovilson Brito, do PCdoB, cumprimentar os líderes sindicais, Canindé Pegado, Antônio Neto, Raimundo, da CUT São Paulo, Sérgio Nobre, presidente da CUT Nacional, Emilene, coordenadora estadual da CMP, o Marcelo de Oliveira, prefeito de Mauá, e os deputados aqui presentes, os federais, Alfredinho Zaratini, Arlindo Quinalha, Rui Falcão, Kiko Seleguim, Nilton Tato, Alencar Santana, e os deputados estaduais, o Barba Marcolino, Enio Tato, o professor Bebel, que eu já citei, o Suplicy, o Luiz Fernando, o Rômulo, o Reis e o Donato. Um bom time para começar a jogar. Companheiros, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, o que eu penso de uma eleição. Uma parente minha me ligou esses dias, presidente, falou assim, olha, Fernando, eu li um editorial da Folha te elogiando e uma nota do PT te elogiando. Você tem que sair do Ministério da Fazenda essa semana, antes que alguém desista do que falou. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma eleição, você pode ter uma derrota eleitoral em qualquer eleição. Todos nós aqui já passamos por eleições, já ganhamos, já perdemos, mas uma derrota política você nunca precisa ter. E a maneira correta de fazer uma eleição é ir para o embate, para ganhar a eleição, mas lembrando que mais importante do que qualquer coisa é saber do lado de quem você vai estar, com quem você vai lutar, por quem você vai brigar e qual é o plano que você vai apresentar para recuperar ou a tua cidade, ou o teu estado, ou o teu país. Nós estamos num ano muito delicado do mundo inteiro. Nós estamos num ano em que a crise internacional fica cada vez mais grave por conta da falta de lideranças sensatas no mundo. Falta de gente séria, falta de gente capaz de fazer a humanidade voltar a sonhar com dias melhores. Todo mês, todo semestre, uma notícia nova e ruim para o mundo. Uma hora é um tarifaço,
outra hora é uma guerra, outra hora é uma intervenção. Você nunca sabe qual vai ser a manchete do dia seguinte. E nós temos, talvez, no mundo hoje, o maior capital político que nós poderíamos ter, que é uma liderança da estatura do presidente Lula. É muito importante esse ano que a gente reapresente o presidente Lula para o Brasil e para o mundo como a voz da ponderação, da sensatez, da busca da paz, da busca da igualdade, da busca da justiça social, do combate à fome, do combate ao desmatamento, tudo o que o mundo precisa ouvir e que não está sendo dito por ninguém. É muito grave a situação. E uma voz como a do presidente Lula, nesse momento, ela é inestimável, ela é imprescindível. Então, em primeiro lugar, nós não temos só um projeto para a cidade, para o Estado ou para o país, nós temos uma liderança política que tem que continuar ocupando o palco internacional e falando em nome dos desvalidos desse mundo. Nós não podemos perder de vista que tem uma coisa de longo alcance que transcende as fronteiras nacionais. Mas também é preciso reconhecer que essa transcendência do presidente Lula tem implicações domésticas muito importantes. O Brasil precisa do presidente Lula, porque os trabalhadores precisam do presidente Lula, as mulheres precisam do presidente Lula, a juventude precisa do presidente Lula. E nós estamos vendo o que está acontecendo em todo canto onde a extrema-direita governa. É um descalabro o que acontece. Nós estamos há 3 anos tentando reconstruir o país e ainda temos tarefa pela frente. Está aqui o Camilo Santana. Pergunta para ele como ele encontrou a situação do Ministério da Educação, que quando eu deixei o Ministério, era o Ministério mais vistoso da Esplanada. Todo mundo queria ser ministro da Educação, de repente, no Brasil, porque era o Ministério da entrega, das oportunidades para o filho do trabalhador. 3 anos para reconstruir o Ministério da Educação com uma pessoa da competência do Camilo. 8 anos governador, senador da República, dedicou sua vida à educação e agora, como ministro da Educação, disse a que veio, mostrando como é possível a reconstrução. Isso vale para cada ministério dessa esplanada. Todos nós fomos submetidos a um trabalho árduo de reconstrução em prazo recorde, porque nós não tínhamos o tempo do mundo para reconstruir, até porque a população não ia conseguir perceber a diferença a tempo de comparar o que veio agora e o que vinha acontecendo no nosso país. Então, para mim, isso aqui é um projeto muito importante. O presidente falou, talvez, Haddad, nós estejamos diante do nosso maior desafio em 2026. E é verdade. Nós temos que trabalhar muito para não deixar as coisas que estão planejadas pelo outro lado acontecerem. Que é colocar em risco a soberania nacional, colocar em risco a democracia, colocar em risco o incipiente estado de bem-estar social que nós estamos construindo desde o período da redemocratização. Esse debate que nós fizemos para saber qual que era a melhor alternativa para São Paulo foi feito pensando nisso. Qual que é o melhor arranjo para a gente se apresentar para São Paulo com as melhores chances de vitória e de transformação do nosso Estado. E não houve, como às vezes noto, qual é a estratégia que o Haddad está pensando para isso ou para aquilo? O que ele pretende? Não existe isso. No meu caso, nunca existiu barganha por absolutamente nada. Eu não disputo a eleição para barganhar o que quer que seja. Eu disputo a eleição para ganhar. É como eu vou disputar essa eleição. Disputar a eleição para ganhar. E eu insisto em dizer, a vitória política, ela é sempre possível. Basta você se apresentar de cara limpa, com um bom projeto, que vai angariar apoio, que vai somar, que vai crescer, que vai despertar a consciência das pessoas. Essa é a vitória da política. Agora, é melhor quando você ganha eleitoralmente e consegue implementar aquilo que você prometeu fazer.
E é isso que nós podemos fazer em São Paulo. Nós devemos isso a São Paulo. O Estado precisa, efetivamente, despertar. A inércia que se referiu o governador Alckmin está contaminando as estruturas aqui da região. Não só do Estado, mas também da capital. Vocês estão vendo as notícias saindo aí sobre a debilitação das estruturas do Estado no sentido de avançar. E eu diria a vocês, sem medo de errar, se não fosse o apoio do governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, nós teríamos uma situação ainda mais difícil aqui. É que aqui você está falando com a turma da República, a turma que pensa o interesse popular antes de qualquer outro interesse. E não faltou e não vai faltar jamais apoio do presidente Lula para os governos de oposição em qualquer dos estados brasileiros. Nunca faltou, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mandato. Mas inspira cuidado e nós temos que ter clareza que nós vamos ter um debate duro pela frente, mas que pode resultar nesse despertar tão importante para o povo paulista. Eu finalizo dizendo que eu nunca fiz da política a minha profissão. Eu fiquei de 2016 a 2023 fora de cargo de mandato, de cargo de nomeado, e eu nunca fiz da política a minha profissão, mas eu sempre fiz da política a minha razão de vida cidadã. Eu nunca esqueci do fato de que eu tenho uma vida privada, mas eu tenho uma vida pública, que eu penso nos meus, nos filhos de vocês, nos filhos de quem quer que seja, que tem que ter as suas oportunidades ampliadas e igualadas no Brasil, cuja maior chaga é a desigualdade. Eu não aceito, e sei que quem está aqui não aceita, viver num país tão desigual. Então, dedicar uma parte da minha vida a essa causa, digo para vocês com toda sinceridade, jamais vai ser visto por mim como um sacrifício. Quando eu vejo notícia de que o Haddad está indo para o sacrifício, eu digo, essa pessoa ainda não aceitou comigo para tomar um chopp. Porque se ela me conhecesse, ela jamais diria que entrar no ringue por essa boa causa é um sacrifício para mim. É um grande privilégio lutar ao lado de vocês. Muito obrigado. É isso aí, galera. Que espírito bacana. Nosso próximo governador com vontade de percorrer o Estado, conversar com o povo e apresentar o melhor projeto. E agora, para concluir aqui, chamar o nosso grande líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros e companheiras, querido companheiro Moisés, presidente dos sindicatos metalúrgicos, querida Haddad, Edinho, Alckmin, Kiko, companheiros ministros que estão aqui, deputados. Eu estou vendo um monte de deputados e eu estou vendo um monte de futuros deputados aqui presentes. Eu estava dizendo para o Moisés, quando eu subi no elevador, que dia 24 de abril, agora, eu lembro que dia 24 de abril de 1969, eu assumi a diretoria do Sindicato de São Bernardo num cargo de delegado de base da Vilares. 24 de abril de 1969. Esse prédio não existia. Isso aqui foi feito por nós em 1973. E aqui era um barraco de madeira,
que foi a primeira sede do nosso sindicato. Eu estou dizendo isso porque esse sindicato tem a ver com a minha vida, do começo ao fim. Aqui eu aprendi a fazer política, aqui eu aprendi a ser sindicalista, aqui eu construí a minha maior série de amigos que alguém pode construir. Aqui eu era chefe dos bailes de carnaval. Aqui, quando tinha baile de carnaval, eu organizava os bailes, eu vinha aqui. Entre cada seleção, eu pegava o microfone. Se tivesse um companheiro olhando as mulheres na porta do banheiro, a gente colocava para fora. Se o cara dançasse fumando, a gente colocava para fora. Se o cara... Era democracia exercida na sua plenitude. Tá? Então, esse sindicato me ensinou tudo o que eu sou e tudo o que eu sei. Me ensinou até a criar o PT. E o PT me ensinou o resto das coisas. Esse encontro aqui, a gente poderia ter feito esse encontro de manhã, na caravana que nós fizemos lá no Center Norte. A gente poderia ter feito esse ato lá. A gente poderia ter feito esse ato agora aqui em São Bernardo do Campo, por ocasião do prêmio que foi dado o título Dr. Honoris Causas ao nosso querido Pepe Mujica, e entregamos para a mulher dele, a companheira Lúcia. Mas quiseram os companheiros que fosse feito aqui no sindicato, porque aqui é o início de uma trajetória política que ajudou, não sozinho, mas ajudou a construir a história desse país e a luta pela democracia. Então, esse ato de hoje, na verdade, não era para ser um ato de discurso, era para ser um ato em que o companheiro Haddad iria comunicar que ele está deixando o Ministério da Fazenda. Primeiro, ele queria deixar porque ele queria estudar, porque ele queria sair um pouco da política, porque ele queria fazer não sei o quê. E eu tive uma conversa com a Haddad mostrando o seguinte: a situação política do Brasil ela é tão grave, e a situação política do mundo é tão grave, que se a gente não pegar as melhores pessoas que a gente tem, em cada cidade e cada estado, e a gente não resolver fazer a luta para defender a democracia, nós corremos risco de, por omissão, entregar a democracia outra vez aos fascistas que, durante tão pouco tempo, governaram esse país, mas fizeram um estrago muito grande. E, para minha alegria, o companheiro Haddad, resolveu, outra vez, colocar o nome dele à disposição para ser candidato a governador do estado de São Paulo. E nessa eleição, eu estou dizendo para o Haddad, ele vai ser o futuro governador de São Paulo. Primeiro, porque ele está muito mais do que preparado para isso. Segundo, porque ele já é o ministro da Fazenda mais exitoso que esse país já teve. Obviamente que a gente não conseguiu tudo o que a gente queria, porque normalmente a gente nos compara com as aspirações daquilo que a gente mais quer. Mas não é assim que a gente faz política. A gente tem que fazer política fazendo avaliação do mundo que nós vivemos, da correlação de força política e daquilo que nós conquistamos comparado àquilo que nós encontramos. Não tem outro jeito de fazer comparação. Ou seja, nós temos que comparar o momento que nós estamos agora com o momento que nós encontramos, para que a gente possa construir daqui para frente aquilo que a gente acha que é possível fazer de melhor. Quem é que imaginava que a gente pudesse aprovar uma reforma tributária como nós aprovamos? E é importante que a gente não perca de vista que o meu partido tem 70 deputados em 513. É importante que a gente não perca de vista que o meu partido tem 9 senadores e 81. Então, é tudo muito complicado. É preciso muitas conversas, é preciso muitas reuniões,
É preciso ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, negociando. A gente nunca consegue 100% daquilo que a gente quer. Mas se a gente medir o que nós já conseguimos em outros momentos históricos, a gente vai perceber que a capacidade negocial do Haddad, com o Senado e com a Câmara, seja com o Pacheco ou com o Alcolumbre, seja com o Lira ou com o Hugo Mota, foi acima da média. Se você fosse um técnico de futebol e a gente fosse fazer uma avaliação, sabe, do percentual de vitória da sua passagem pelo nosso time, você chegou quase a 80% de vitória de que nós conseguimos nesse país. Não é pouca coisa. Eu tenho noção do momento político que nós vivemos. Nós temos o menor desemprego da história do país. Nós temos o maior aumento da massa salarial da história do país. Nós temos a maior quantidade de trabalhadores na população economicamente ativa da história do país. Sabe, nós aprovamos o imposto de renda para quem ganha até 5 mil não pagar mais imposto de renda. Ou seja, tem tantas coisas que nós conquistamos, mas o povo quer mais. Porque o povo está mais endividado. Porque o padrão de consumo da sociedade também mudou. Nós nunca colocamos na nossa conta quanto nós gastamos com celular. Porque numa família que tem 4 filhos, são 4 celulares. E cada um quer ter uma internet própria. E cada um quer fazer uma despesinha pessoal. Nós temos iFood, que nós pegamos tudo em casa. Nós temos Uber, é tudo o que custa dinheiro que a gente pensa que não custa. E no final do mês a gente vai percebendo que o nosso padrão de consumo mudou e aumentou o nosso padrão de despesa. Eu estava conversando com a minha mulher. Todo mundo hoje gosta de ter um cachorrinho. Vocês já avaliaram quanto custa um cachorrinho hoje? Eu já criei muito cachorro. Eu nasci na minha vida com meu pai criando cachorro. Cachorro era tratado assim, você pegava um cachorro, levava para casa, fazia uma casinha do lado de fora para ele, uma casinha bem michuruca, sabe, colocava resto de comida para o cachorro, e era assim que era criado o cachorro. Mas agora a sociedade não aceita mais isso, não. Agora o cachorrinho tem que ser tratado com carinho. Ele não pode comer qualquer comida, ele tem que ter ração adequada, ele tem que tomar um banho uma vez por mês, ele tem que, de vez em quando, levar o dentista para ver os dentes dele, ele tem que fazer exame, sabe? É todo um negocinho, tem mais coisa vendendo coisa para cachorrinho do que para criança. E quem tem um cachorro, como eu sempre tive, é bom pra caceta a gente ter um cachorrinho em casa e criar um cachorro. Eu falo para todo mundo que tem criança, quer ver seu filho feliz, dê um cachorrinho de presente. De preferência uma cachorrinha, porque cachorro mija na parede, cachorrinha não. Tá? Então, nós temos que avaliar esse mundo. Porque muitas vezes, apesar das pessoas estarem ganhando mais se comparado ao que nós entramos, a compreensão dele, a sensação dele é que não está. Então, nós estamos vivendo uma era da percepção. Eu estou bem, mas não estou. Devia ser o contrário, eu estou rindo, mas não estou. Devia ser o contrário, mas não é. Então, ao invés da gente ficar nervoso e irritado, nós temos que compreender que nós temos que mudar. Isso do ponto de vista econômico. O Moisés poderia fazer um discurso aqui e me agradecer ao Lula. Obrigado. Obrigado pela quantidade de emprego que foi gerado no setor automobilístico. Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu votei em 23, ela vendia 1.600.000, metade. Metade. O que aconteceu nesse período? Onde foram parar esses trabalhadores? Onde foram parar? E agora está recuperando outra vez. Depois que nós votamos, já anunciaram 190 bilhões de reais de investimento na indústria automobilística e várias empresas estão vindo para cá. Olha, é isso que interessa para nós. É isso que interessa. Então, a situação econômica é boa, mas a percepção da sociedade ainda não é boa. Estou dizendo isso com a maior verdade absoluta. Mas vamos ver uma coisa importante que nós temos que dizer para vocês aqui. Nós temos que fazer mais.
E, para fazer mais, a gente tem que olhar para a política. Hoje, a política não é mais como era antigamente. Hoje, todo mundo aqui sabe, Rui Falcão, Zé Dirceu, Zaratini, todo mundo, o Alencar, o Paulo Camoto, todo mundo sabe. A gente ia fazer campanha na rua, você fazia a campanha, você xingava o adversário, ele te xingava. O Alckmin foi nosso adversário, o Alckmin derrotou a gente 4 vezes em São Paulo, pô. Esse cara com essa cara de santo aqui nos derrotou 4 vezes em São Paulo. Sabe? Mas a gente não era inimigo do Alckmin. Se eu terminasse um comício e encontrasse o Alckmin, eu ia cumprimentá-lo, abraçar, ia pedir para ele pagar uma cerveja alemão de vaca, não pagaria. Sabe? Ele ia falar, eu pago pelo Pix, e depois não pagaria. Pois bem, então, hoje não é assim. A política mudou. Hoje é política de disseminação de ódio, ódio e ódio, de mentira. Hoje a televisão não tem mais a importância que tinha, o jornal escrito não tem mais a importância que tinha. Hoje tem uma coisa que vocês estão na mão aí, cutucando com o dedo, toque, toque, toque. A notícia que eu estou falando aqui já saiu, já está velha. O que eu falei há 2 minutos já envelheceu. Ou seja, então é uma coisa rápida, que nós estamos passando por uma revolução de comunicação que precisamos aprender a trabalhar para poder fazer a disputa com a extrema-direita, que é muito mais profissional do que nós nisso. Muito mais profissional. É só ver o sucesso deles no mundo. É só ver o comportamento do presidente Trump, que a gente vai perceber a importância da internet. Então, nós precisamos aprender a utilizar. Nós precisamos aprender a definir o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode divulgar, o que a gente não pode divulgar. É muito importante que a gente aprenda. E é importante que a gente aprenda a usar em benefício das coisas que a gente acredita. Senão, a gente está com um jogo muito mais difícil. Hoje, nós não temos mais aquela mobilidade. Quando eu e você disputamos as eleições, nós até fomos quase empatados no primeiro turno. No segundo turno, você perdeu 4 milhões de votos e eu ganhei 12 milhões de votos. Ou seja, tinha uma mobilidade no eleitorado que a gente poderia convencer do primeiro para o segundo turno. Hoje, a eleição toda é 51 a 49, é 52 a 48, ou seja, é muito disputada. Não há espaço para vacilação. Não há espaço. E, portanto, cada um de vocês tem que ser o candidato. Não é participar desse ato aqui, ir para casa e falar, bom, vou esperar que venha um panfleto. Não, o panfleto é vocês. Aqui estou vendo um monte de gente com o panfleto na mão. Um monte de gente com o panfleto na mão. É saber utilizá-lo. É transformar o celular num instrumento para derrotar a extrema-direita. Não é para lamentar o que eles fazem conosco. É para derrotá-los. E nós estamos apresentando o Haddad, não só porque, incomparavelmente, é melhor do que todos que estejam dispostos a disputar com ele, inclusive melhor do que o governador atual, bem melhor. Tá? E a gente está definindo, o partido vai ter convenção. E eu conversei com o Alckmin essa semana. Falei, companheiro Alckmin, o que você quer ser? Você quer ser... Haddad, eu pedi para ele conversar com você. Porque o que eu falei com o Alckmin? Eu ficarei imensamente feliz de ter o Alckmin como vice outra vez. O Alckmin é um vice, é um companheiro que eu aprendi a gostar do Alckmin. É um companheiro de muita lealdade, é um companheiro com muita competência de trabalho, é um executivo extraordinário, ele só me ajuda. Agora eu falei, você tem que conversar com o Haddad para saber aonde é que a gente pode colher mais frutos dele. Se ser candidato ao Senado, sabe, ajuda mais. Mas ele tem que ir com o Haddad. Porque o Haddad, se ele for meu vice, Haddad, eu estou tranquilo. Mas você precisa fazer uma chapa de senador que possa te ajudar a ganhar. E eles não têm senador para disputar conosco. Não tem senador para disputar conosco. Eles vão inventar nomes. Tá?
Nós já tivemos 2 senadores em São Paulo. A gente pode voltar a ter 2. Tá? Não sei se Geraldo vai ser candidato ao Senado. Tá? A vaga de vice está aberta para ele. Mas você tem que avaliar o que é bom em São Paulo para lhe ajudar. Tá? Eu sei que a Simone Tebet vai ser uma das candidatas a senadoras aqui. Eu tirei o bolo da disputa, levando ele para o governo. Eu falei, você não vai ser candidato ao Senado. Você vai ficar no governo. O Boulos? Não. Então, nós temos que construir agora o time para fazer o jogo e ganhar o jogo. Não será uma disputa fácil. Não será. É importante lembrar que cada um de vocês vai ter que se transformar, sabe, num soldado nessa luta. Não o eleitor. O eleitor é aquele que vai votar no dia da eleição. Não. O guerreiro tem que votar todo santo dia. Todo santo dia nós temos que convencer alguém. Nós temos que disputar com alguém. Nós temos que disputar narrativa e construir narrativas que sejam positivas. Porque a narrativa deles é a mentira. A narrativa deles é a negação de tudo aquilo que é importante ou que é bom. Então, nós aprendemos, precisamos ter coragem para enfrentar essa turma. Precisamos ter coragem. Veja, nós estamos enfrentando agora um período difícil. Eu disse agora há pouco, eu estou frustrado com a redução de juros de 0,25%. Estou muito frustrado. Sabe, estou muito frustrado. Qual é a explicação? É que a guerra do Trump fez com que o petróleo subisse de um patamar muito grande. E é engraçado aqui no Brasil que a Polícia Federal está na rua hoje, investigando, fazendo conta, a Receita Federal está na rua, o Pronacon está na rua, está todo mundo na rua, tentando pegar qualquer picareta que aumentou o preço sem necessidade de aumentar preço. Porque a gente não pode permitir que a irresponsabilidade da guerra do Irã cause prejuízo ao povo brasileiro. Nós não podemos permitir, o governo federal está fazendo tudo. Até a isenção de imposto de PIS e COFINS a gente está fazendo. Disposto a pagar metade da isenção do ICMS que os governadores fazem. Estamos pedindo para os governadores, reduzam o ICMS. Nós pagamos metade da redução de vocês. Vamos ver se eles vão fazer. Porque a gente não quer que o prejuízo chegue ao caminhoneiro. A gente não quer. E a gente quer garantir que o caminhoneiro tenha o seu frete reajustado. Porque o caminhoneiro, na verdade, passa a ser vítima disso. Então, está difícil. Mas, quando está difícil, o que significa? A gente enfia o rabo no meio das pernas? A gente baixa a cabeça? Ou a gente levanta a cabeça e vai à luta? Então, companheiros, a democracia depende da nossa coragem. A nossa vitória depende da nossa astúcia, da nossa competência e da nossa capacidade. Eu estou vendo o Topo Gigi aqui. O Topo Gigi está aqui. Levanta aí, Topo Gigi. Eu aguento. Eu aguento o Topo Gigi desde 1969. Vocês acham que é pouco tempo? Desde 1969. Eu convidava esse baixinho para vir trabalhar na festa que eu dava aqui no sindicato. Sabe? E naquele tempo a gente não dava bebida para quem trabalhava, não. Não sei como ele achava. Sabe? Ele trabalhava, ele, meu irmão Vavá, meu cunhado. E eu não sei onde que eles encontravam e bebia um pouco. Eu ia levar ele em casa às 4 horas da manhã, o Rui Falcão. Não era 4, era 4 horas da manhã, entregar ele para a mulher dele, para a Divina. Grande Divina, companheira que hoje toma conta de um restaurante com as 2 filhas dele. Ia levar e falava, Divina, toma, é teu, cuida. Na segunda-feira ele estava aqui outra vez, ainda cheirando as cachaças do sábado. Tá? Mas é um companheiro que a gente está junto desde 1969, trabalhava na Camanguia. E, para minha alegria, ele está aqui hoje. Está aqui, vai trabalhar com a Haddad. Vai trabalhar com a Haddad. Sabe? Tipo de gente como esse vale mais que o dólar. É verdade. Tem gente que não vale R$1 furado,
mas ele vale mais do que $1. Porque ele não é o cara de luta oportunista, ele está todo dia. Esse sindicato nunca precisou do topogista para ele não estar aqui. Ele e outras centenas de milhares de companheiros, alguns já se foram. Eu estou durando, porque eu vou viver 120 anos, Neto. 120 anos. Entende? Tenho um acordo com Deus, estou abrindo vaga. Todo mundo que quiser passar na minha frente, eu estou empurrando. Pode ir, eu vou ficar para contar a história de vocês. Tá? Então, essa noite de hoje é o seguinte, essa noite de hoje é a despedida do Haddad como meu subordinado no governo. Ele agora está livre para se eleger governador do estado mais importante desse país. Tá? E, se depender de mim, eu espero não atrapalhá-lo, se depender de mim, a gente pode ganhar junto. E quero dizer para o Moisés, ainda falta o Alckmin definir o que ele quer ser, eu estou de braços abertos para ele. Mas ele precisa discutir com a dona Lu e discutir com o Haddad o que ele pode fazer. Tá? Agora, Moisés, é o seguinte, quando eu for lançar minha candidatura, se eu for candidato, eu quero fazer na porta de fábrica aqui. Igual eu fiz em 1989. Não é voltar ao passado do ponto de vista do saudosismo. É que eu acho que a política apodreceu. Tá? Se vocês querem saber, eu acho que a política apodreceu. Há uma promiscuidade generalizada na política, em todos os partidos. E nós precisamos voltar a fazer a política valer a pena. Nós precisamos voltar a política a fazer a pena. E a gente volta a política a fazer a pena com exemplo. Com exemplo. Eu vou contar 2 exemplos. A Previdência Social. Quem descobriu toda a roubalheira da Previdência Social foi o nosso governo. Foi o nosso governo. Foi a Controladoria Geral da República e a Polícia Federal. Descobriu. Eu era favorável que o PT abrisse uma CPI. Eu era favorável que o PT abrisse uma CPI. Mas daí eu pensava, Lula, mas olha, não é importante, o partido que está no governo não pode abrir CPI, porque não sei o que. Eles abriram. E ao invés da gente estar indo para cima deles, eles estão vindo para cima de nós. Tá? Então, é importante saber que quando na política a gente vacila, a gente paga um preço muito alto. Tá? A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Esse banco nasceu em 2019. No começo do ano, o ex-presidente do Banco Central, o Willa, ou seja, negou o reconhecimento do Banco Master. Quem reconheceu em setembro de 2019 foi o Roberto Campos. E todas as falcatruas foram feitas por ele. Então, nós temos que ir a fundo. A bancada do PT tem que ter coragem de denunciar. Sabe? A gente não pode se calar. A gente não pode se calar. A gente não pode ficar fazendo notinha. Tem notinha nada, é abrir a boca e falar. Você, Barba, fala grosso. Nós temos que abrir a boca e ir para o enfrentamento. Não tem meio termo. Não tem aquele negócio de Lulinha, paz e amor. Também não quero ser Lulinha, paz e ódio. Eu quero ser Lulinha, paz e amor, mas com amor mais duro, sabe? Mais responsável, para não deixar nego colocar uma cangaia no nosso pescoço. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês.
vou dizer para vocês, para terminar a minha fala. Todo mundo aqui sabe o que eu penso. Eu tenho 80 anos de idade. Se eu tivesse juízo perfeito, eu ia para casa. Eu estou prometendo ir para casa desde 78. Quando eu fui reeleito aqui nesse sindicato de 78, eu prometi para a Marisa, Marisa, é o meu último mandato. Eu vou voltar para casa e vou cuidar de você e das crianças. De 78 até agora, já são 50 anos, eu não voltei para casa, Eduardo. E agora, vocês pensam que eu estou com 80 anos, que eu não quero ser candidato? Eu vou ser candidato, sim. Vou ser candidato, porque enquanto esse jovem com 80 primaveras, mas com energia de 30 estiver vivo, a extrema-direita não volta mais a governar esse país. Não volta. E agora a nossa briga não é só interna, não. A nossa briga é internacional agora. Eu estou fazendo um artigo essa semana cobrando dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, Xi Jinping, Trump, Putin, o Reino Unido e França. O Conselho de Segurança foi feito para ter responsabilidade e manter segurança no mundo, pois são os 5 que estão fazendo guerra. São os 5. Eles produzem mais armas, vendem mais armas, participam mais do conflito. E quem paga o preço? Os pobres. Os pobres. O ano passado, Rui Falcão, gastaram-se 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. Quanto gastaram em comida? Quanto gastaram em educação? Quanto gastaram para acabar com as pessoas que estão refugiadas, vítimas de guerras insanas? Nós temos este ano o período de maior conflito armado depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente deveria estar em paz de verdade, que é o que o mundo precisa. Então, companheiros, essa eleição não é uma eleição normal, é uma eleição da democracia contra o fascismo, da liberdade contra a opressão, da liberdade de imprensa contra a mentira. Então, se prepare, porque essa luta não é minha, essa luta não é do Haddad, essa luta não é do Alckmin, essa luta é de vocês. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser. Senhor presidente, vamos fazer Eu vou ter que sair correndo, porque amanhã de manhã, 7 horas, vou pegar o avião para Minas Gerais. De Minas Gerais, eu vou para Bogotá. De Bogotá, eu volto no domingo para Campo Grande. Então, eu vou chegar em Brasília domingo, tá bem? Então, um abraço, um beijo no coração de todo mundo.